Estamos de volta ao Papo I Demais para falar sobre migrantes. E no idemais.com.br a gente tem uma matéria especial sobre isso. Olha só, uma das partes mais interessantes que eu selecionei para vocês é um trecho que nos lembra também um migrante que todos aqui conhecem. E eu vou aproveitar para falar um pouco sobre isso. A Sagrada Família, com Jesus, Maria e José, precisou migrar e não só uma vez. Ainda sobre a visão da igreja e do cristianismo sobre o tema, nós temos também aqui alguns pronunciamentos do Papa Francisco pelas redes sociais. Confira com a gente. Quest'anno ho voluto dedicare la Giornata Mondiale del Migrante e Rifugiato alla pastorale degli sfollati interni. Ho scelto come titolo del mio messaggio "Come Gesù Cristo costretti a fuggire", collocando al centro della mia riflessione l'esperienza di Gesù bambino, sfollato e profugo assieme ai suoi genitori. In un mondo in cui tutti vogliono avere ragione, non c'è più spazio per ascoltare. Soltanto si parla, ma è solo attraverso un ascolto umile e attento che possiamo arrivare a riconciliarci davvero. Voltando ao nosso papo, eu gostaria de trazer para vocês, meninas, uma palavra que é muito importante para a gente levar em consideração o tempo todo quando o assunto é migração. Acolhimento como palavra fundamental, o conjunto que ela representa. Sim, acho que isso é um ponto muito importante, fundamental, na verdade, né, para quem está chegando no país, né, para o refugiado, o migrante, a pessoa que não é da nossa cultura, né? O interesse que a gente pode demonstrar pela cultura dela, além, claro, do acolhimento humano, né? Mesmo de auxiliar na sobrevivência, na busca de emprego, de escola, né? Acho que depois a Ana Lídia pode contar um pouco mais desse processo um pouco mais institucional, né? Também, né? Isso a gente faz também na universidade, né? Na sala 28, a partir do direito e da psicologia, né? Mas eu acho que é importante principalmente as pessoas que trabalham nas instituições, principalmente as escolas que recebem as crianças refugiadas, né? As instituições de saúde, o próprio judiciário, todas as instituições que recebem, que trabalham com migrantes, né? Acho que é muito importante isso de dar espaço para a cultura, né? Como eu havia falado anteriormente, entender como o lugar de cada um naquela sociedade, naquela cultura que é diferente da nossa, e também permitir que se fale a língua, né, com as crianças. Isso a gente tem uma questão cultural no Brasil já muito antiga, desde a época de Getúlio Vargas, de proibir, né, a falar a língua, ensino na língua, enfim, que era uma ideia de uniformizar o Brasil, né, de unificar o Brasil e o português como língua única, né? Isso, claro, teve consequências em todos os povos que viviam no Brasil, né, os povos negros, africanos, os indígenas, porque só o português pôde ser falado. E esse resquício vive até hoje, quando as escolas não incentivam que as mães migrantes falem só em português com as suas famílias. E isso é uma violência muito grande. Como se fosse passar borracha numa história toda, né? Sim. Exatamente, né? Eu mesma já sou segunda geração, né, no Brasil, né? Sou de origem ucraniana, de pai e de mãe. Meu avô veio, né, da Ucrânia, nós sempre falamos ucraniano em casa, vivi num bairro ucraniano. E a gente estudava a língua, não na escola, apesar de eu ter estudado também numa escola ucraniana, né? Mas estudava nas nossas comunidades, dentro da nossa comunidade, né? Na igreja, e enfim, isso não se perdeu, mas é algo que fica marcado na vida, a cultura que a gente traz durante muitas gerações, né? Não é algo que se esquece. Até agora, com a guerra na Ucrânia, as pessoas perguntavam: mas você tem parentes lá? Não é só uma questão de ter parentes, é a minha cultura de origem. Então, isso me toca profundamente, né? Acho que é atrelado a isso que ela falou das escolas e tudo mais, né?
dos órgãos públicos, né, e de inserção, saber acolher, prestar orientações também para essas famílias, sabe? Fazer um acolhimento, chegou uma pessoa, um aluno de um outro idioma, se colocar à disposição para fazer uma escuta atenta, porque tudo isso, né, segrega, vai segregando essa falta de um olhar, a atitude do acolhimento, né? Não só o acolhimento, acolher por acolher, a atitude do acolhimento. Então, é o processo de escuta, é o processo de trabalhar em comunidade, né? Eu gosto muito de um versículo aqui de Mateus 25, 35, fala: eu era estrangeiro e me acolheste, né? Essa atitude do acolhimento, essa atitude do acolhimento sem julgamento, que é o principal que eu creio que está faltando, porque nós colocamos, né, temos essa maneira de colocar preconceitos sobre o outro, né? E não, um acolhimento mais completo, mais humano, trazendo dignidade ali, né? Para aquele ou a gente supõe que a pessoa é igual a gente e conhece como a gente vive. Exato. Né? E então a gente supor que a gente não sabe nada do outro também é uma forma de acolher, porque a gente vai ter a curiosidade, vai ter a pergunta, vai querer entender aquilo, né? Então, e essa integração cultural também, né, que é muito importante, né? Sim. Na vida de cada um, assim. Foi muito interessante que vocês duas falaram e foi totalmente no mesmo caminho que você citou a escuta. Processo de escuta. E a gente vive num país de proporções continentais que, meu Deus, essa troca dessa escuta, por que não trazer para o grupo também essa outra língua, as situações culturais e ter essa troca num país que é tão múltiplo? Não é antagônico a gente pensar dessa maneira, assim, como que esse processo acontece na contramão de um país que é o Brasil, imenso e cheio de culturas aqui dentro, né? Sim. De diversidade, De diversidade. Né? Porque mesmo se a gente pensa na migração interna também, né? Mas assim, as misturas dos povos, né? Todos os da família do meu pai, meu pai são 8 irmãos, meu pai foi o único que casou com uma ucraniana, então eu tenho primos japoneses, tenho primos misturados indígenas, chileno, suíço, alemão, assim, é uma... A representação total da brasilidade. Sim. Exatamente. Mesmo meus filhos já não, né, já tem outra mistura também, né? Porque somos todos migrantes, todos, né? Migrantes. A humanidade tem esse movimento, né, migratório. A gente hoje se vê nos estudos de paleogenética também, não existe, né? Não existe alguém que é só de um lugar. A gente é formado de várias, enfim, culturas também, né? E acho que o importante é pensar na cultura, né? Em como as línguas, a cultura, né? E manter sempre vivo, tudo agrega, né? Claro. Tudo agrega. Acho que quando pensar em acolhimento, é pensar que o diferente também pode somar com o meu eu. Te ajuda, né, a se construir, sim, né? Sim. Gente, a gente está chegando no final do nosso papo, mas eu gostaria de fazer um pedido especial para cada uma de vocês através do seu campo de estudo, do seu campo de atuação. A gente falar para quem está assistindo agora a gente como nós, saindo da nossa área de atuação, mas tendo claro como ponto de partida esses estudos e observações, podemos ajudar simplesmente, podemos transformar a vida dessas pessoas melhor, qualquer um de nós. E assim devemos fazer. Então, assim, as palavras finais eu peço para cada uma de vocês. Começar aqui pela Ana, que está ao meu lado. O principal, para mim, é o tempo doado na sua integralidade com amor, né? É aquele processo de vem uma outra pessoa, vem um outro migrante, vamos olhar ele com amor, um olhar fraterno. Acho que a fraternidade e solidariedade, para mim, são palavras fundamentais para acolher o diferente, o outro, sabe? Perfeito. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, viu? Obrigada. E sempre bom trabalho para vocês lá, um trabalho muitíssimo importante. Obrigada. E agora eu deixo para você também finalizar com as suas palavras e como podemos ser melhores nesse trabalho de receber essas pessoas.
Acho que essa postura até que a gente falou antes, né, de não supor que o outro seja igual a gente e ao mesmo tempo ter esse interesse pelo outro, né? A gente acaba cruzando mesmo aqui, né, em Curitiba com diversos migrantes em várias situações do dia a dia, né? Não necessariamente quem trabalha nessa área, né? Mas você vai num restaurante, você está na rua, numa situação, você encontra pessoas, né, que estão migrantes, refugiados, enfim. E acho que esse interesse pela pessoa, essa abertura para o mundo do outro é muito importante, né? Porque é uma pessoa que podia ser gente como a gente, né? Por exemplo, os sírios que vieram da guerra são pessoas, né? Os ucranianos, os haitianos, os venezuelanos são pessoas que também tinham uma vida, uma profissão, uma casa, uma carreira, enfim, e perderam tudo. Então, é essa possibilidade da gente perder tudo, que parece tão distante para a gente, né? Acho que é bom ter em vista, né? Porque é uma coisa que não está no nosso panorama, mas que está acontecendo no mundo que pode todo. acontecer em qualquer lugar. Agradeço demais pela sua presença também, Eu meninas. agradeço o Obrigada convite. pelo papo. Eu sei que é um tema delicado e muito abrangente. Sim. Dariam 6 programas, pelo menos, Sim, né? com certeza. Mas obrigada, foi muito esclarecedor, viu? Obrigada a vocês. Vocês são muito pela bem-vindas oportunidade. sempre. Pode deixar, Obrigada. Obrigada E pelo você que convite. está aí do outro lado também é sempre muito bem-vindo. Obrigada pela sua companhia. A gente continua juntos pelo portal idemais.com.br e pelo Instagram, @idemais_. Vamos sempre buscar o bem, o equilíbrio da nossa saúde, espiritualidade, bem-estar e, claro, o bem do próximo. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!